Para quem não me conhece, eu chamo Luizinho de Paula. Eu estou nesse grupo há 25 anos. Estou na renovação há 30 anos. Sou casado e minha mulher vai para o céu direto de me aguentar, viu? E tem 43 anos de casado, 3 filhos e 2 netos. E os netos é a cara do avô, tá? E estamos aqui hoje para ver o que Deus quer falar para nós. Amém? O tema da nossa pregação hoje: derramarei meu Espírito Santo sobre todo ser vivo. E para quem trouxe a Bíblia, nós vamos lá em Atos dos Apóstolos 2. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído. O que veio do céu? O quê? Como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Quem estava sentado nessa casa era Nossa Senhora e os discípulos, certo? Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Aí agora, eu vou lá no 11, lá no 14. Pedro então, pondo-se de pé, na companhia dos 11, em voz alta, em voz forte, lhes disse: homens de Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá no último dia, Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e vossas filhas. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. E sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei naqueles dias o meu Espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu e milagres embaixo da terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes que venha o grandioso dia do Senhor. E então, todo que invocar o meu nome será salvo. Esta é a palavra do Senhor. Esse é um texto do Evangelho que todos nós conhecemos, né? Porque desse texto nós temos o início da igreja. O início da igreja está nesse dia. Às vezes na sua vida, na minha vida, nós somos muito agarrados a algumas pessoas. Muitas vezes nós temos um amigo, ou temos um pai, ou temos uma mãe, ou temos uma avó, ou temos um tio, que a gente está sempre junto deles, a gente sempre respeitando e fazendo as coisas do jeito que eles gostam que a gente faça. E muitas vezes a gente espelha nessas pessoas. Mas às vezes tem um dia que essas pessoas somem da nossa vida. Às vezes elas vão embora, às vezes elas falecem, às vezes elas somem, brigam com a gente. Então é o que estava acontecendo com os discípulos naquela época. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus. Os discípulos conviviam com Jesus 3 anos e viram Jesus fazer o cego enxergar, ver o mudo falar, o paralítico andar, o morto viver. Então, eles estavam acostumados com isso. E teve um dia que Jesus falou para eles: o Filho do Homem vai partir, mas o Filho do Homem vai mandar o Espírito Santo para vocês. E os discípulos parece que não entenderam muito aquilo não. E o que aconteceu? Jesus morreu. Jesus partiu. E os discípulos ficaram sem jeito. Eles não sabiam mais como fazer as coisas. Eles estavam agarrados em Jesus. Tudo para eles era Jesus.
eles ficaram com medo, eles perderam a graça de fazer as coisas, eles perderam a graça de evangelizar, e começaram a ficar quietos num lugar. E nesse dia eles estavam numa casa, ali fala que é um cenáculo, é como se fosse uma igreja igual nós estamos aqui hoje. Quantos de nós aqui hoje também estamos passando por coisas que nós assim, estamos com medo e não dando conta de resolver, e a gente fica apreensivo com as coisas. E os discípulos não sabiam o que fazer naquele dia, mas foi um dia que Nossa Senhora estava com eles, e de repente eles estavam lá sem saber mais o que fazer. O que aconteceu? Começou um vento a entrar, e aquele lugar que eles estavam, estava todo fechado, não tinha como entrar naquele local, e de repente começou um vento a entrar lá dentro, é o que fala aqui, e começou o quê? Um vento impetuoso, e naquele momento eles mudaram a vida deles, naqueles momentos eles começaram a sentir mais fortes, naquele momento eles começaram a falar em outras línguas, naquele momento eles ficaram tão alucinados, que eles começaram a falar em muitas línguas, o pessoal achou que eles estavam tontos, que eles tinham bebido. Foi quando São Pedro fala, esse povo não está embriagado, esse povo está feliz, porque o Espírito Santo está sobre eles. E naquele momento, tudo começou a mudar na vida deles. A força foi tão grande, que São Pedro, que era um cara assim, que não sabia falar direito, que não sabia falar o Evangelho, São Pedro converteu 3.000 pessoas em pouco tempo, com a palavra dele, com a homilia que ele fez para as pessoas. E naquele momento, começou a igreja de Jesus. Naquele momento, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram tão cheios do Espírito Santo, que quando Pedro passava na rua, um dia igual nós estamos aqui, que esse sol quente, né? Esse sol, quando Pedro passava, a sombra dele, certo? A pessoa passava na sombra dele, se a pessoa estivesse doente, ela era curada. Naquele momento a vida deles se transformaram, e naquele momento eles tiveram coragem de sair para levar a palavra de Deus para as pessoas. E quantas vezes a gente também está com medo na nossa vida? Quantas vezes também a gente cai na nossa vida? Quantas vezes também nós temos medo de enfrentar as coisas que estão na nossa vida? Quantas vezes nós temos necessidades de estarmos mais agarrados com Deus, de estarmos mais perto de Deus, mas Deus falou, eu vou mandar o Espírito Santo, não foi só para eles aquele dia, Ele ia mandar o Espírito Santo para mim, para você, para cada um de nós. Gente, eu já passei tanta coisa na minha vida que vocês nem imaginam, mas eu me agarrei ao Espírito Santo, e eu consegui vencer todos os obstáculos da minha vida. Por quê? Porque eu estava junto do Espírito Santo, eu fui batizado pelo Espírito Santo, eu acredito no Espírito Santo. Por isso, todas as vezes que eu vou num lugar, eu sinto vontade que todo mundo receba o Espírito Santo. E um dos símbolos para falar que nós recebemos o Espírito Santo, é quando a gente recebe o dom de línguas. Esse é um dos sinais que Ele dá para nós. Então, um dos menores dons, e quando a gente recebe o dom de línguas, parece que a vida da gente muda, a vida da gente começa a ser diferente. Quando nós acreditamos que o Espírito Santo pode fazer algo na minha vida, que o Espírito Santo pode fazer algo na sua vida, pode ter certeza que Ele vai fazer, e pode ter certeza. E Jesus fala para você, nós brincamos aqui no início hoje, quem tinha problema, quem estava precisando de uma graça, todos nós levantamos as mãos, que estamos precisando de uma graça e que temos problema, e realmente todos nós temos, todos têm. Quem não tem, procura um padre e vai confessar. E se você não tivesse problema, eu sempre falo isso, você não estaria aqui hoje, você estaria assistindo a Rede Globo, você estaria assistindo novela, e sei lá o que mais fazendo, indo para a pracinha, tomar cerveja, não é assim? Mas se você precisa de Jesus, você procurou o lugar certo, e nós temos que procurar aonde Ele está. Nós precisamos de procurar Ele, o grande Deus, porque Ele tem que ser o centro da minha vida, tem que ser o centro da sua vida, Ele tem que ser a centralidade de tudo. A gente não tem que agarrar nas pessoas, a gente não tem que agarrar em político, a gente não tem que agarrar em nós da renovação, não.
Nós precisamos agarrar em Deus, no Espírito Santo, porque somente Ele pode mudar a nossa vida, somente Ele pode mudar as trajetórias, somente Ele pode mudar os caminhos que nós temos que seguir. Quantas vezes a gente segue por caminhos tortuosos, quantas vezes a gente segue por caminhos errados, quantas vezes nós vamos em lugares errados, e nós precisamos do Espírito Santo para estar ali nos guiando, para dar o fogo dele que dá força para a gente, o fogo dele que dá intrepidez e dá coragem. O Espírito Santo, nós precisamos também da coragem dele, dos dons dele, para poder a gente fortalecer na nossa vida. E eu falo para você hoje, por que você hoje precisa de Deus? Por que você hoje necessita do Espírito Santo? O que está acontecendo na sua vida que você quer pedir o Espírito Santo hoje? Porque Jesus falou, eu vou mandar o Paráclito, eu vou mandar aquele que vai te defender, eu vou mandar aquele que vai te ajudar. Claro que nós podemos procurar os santos, nós podemos procurar Jesus, nós podemos procurar Nossa Senhora, mas o Espírito Santo tem que estar junto de nós. Quem conhece o Dunga da Canção Nova, o Dunga falava, o Dunga levantava e falava, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje juntos? Quando você levantar, fala isso, reza uma Ave Maria para o Espírito Santo, reza a oração do Espírito Santo e fala para ele, ó Espírito Santo, o que eu vou fazer hoje? Vem comigo, esteja comigo, vem guiando o meu dia, vem guiando os meus passos, vem me dando força, vem me dando coragem, vem tirando o meu medo, e a sua vida vai ser diferente, o seu dia vai ser diferente. É igualzinho quando você levanta, a primeira coisa que você sai para a rua, você vai na igreja e faz pelo menos 5 minutos de adoração. Gente, a sua vida é outro, o dia é outro. O dia que a gente não faz adoração, parece que a coisa está errada na nossa vida. E nós temos que estar mais perto de Deus, nós temos que estar mais junto dele, e mostrar que realmente o centro de cada um de nós tem um nome, chama Jesus, tem um nome, chama Espírito Santo, tem um nome, chama Deus na nossa vida. E é por isso que hoje nós vamos nos entregar a esse Espírito Santo. Entrega para ele agora, fala para ele o que você está precisando. Eu não sei o que você precisa agora, eu não sei as suas necessidades, eu não sei o que você está com dificuldade na sua vida, mas ele está aqui hoje para mudar, para te dar força, para te dar coragem. Não foi o que Jesus falou? Que ele ia mandar aquele que ia nos ajudar? Por isso nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós, vem tocando, Espírito Santo, vem acordando na vida da gente, vem acordando aqueles que estão dormindo, Espírito Santo, para que a graça possa entrar na vida deles, para que a coragem possa entrar na vida deles. E nós te pedimos, Espírito Santo, com toda a ardor na nossa vida, vai pensando agora no que você precisa. E se você souber orar em línguas, você vai rezar junto comigo. Se não souber, você vai falar um lá, lá, lá. Você não vai fechar a sua boca, não, porque o Espírito Santo vai estar andando no meio de nós aqui agora. O Espírito Santo vai estar andando junto de cada um de nós. Ele vai passar no seu banco. E se você tiver com a boca fechada, ele não vai entender que você está precisando de algo. Então peça, começa, vamos ver. Lá, yaralá, o yaralá, o yaralá, vem Espírito Santo. O yaralá, o. Quem souber orar em línguas, vai orar em línguas, vai. O yaralá.